Amigos do YouTube e das redes sociais, como vocês estão? Boa sorte em tudo e conte comigo sempre. Vamos falar de Previdência e INSS, vamos falar das revisões lá no INSS, como e quando você pode entrar com requerimento para solicitar a revisão do seu benefício, aumentar a sua renda. Quer dizer, por exemplo, você achou estranho o valor do seu benefício que veio na carta de concessão? Tem solução. Porque às vezes o INSS não considerou no cálculo algum período importante do seu trabalho. Como por exemplo, aquele período que você trabalhou lá atrás, que você foi soldado no exército. Ou talvez o período que você trabalhou como funcionário aprendiz, quando você tinha lá seus 16, 17 anos. Bom, antes se inscreve no canal, clica no sininho, dá o seu like e faça um comentário aí embaixo que eu terei todo o prazer em responder a sua questão, a sua dúvida. Primeiro, eu vou falar do prazo de revisão. É o prazo que você tem para poder pedir a requisição da revisão do seu benefício. Esse prazo é de 10 anos. É o chamado prazo da decadência, ok? O prazo da decadência, ele se conta de 10 anos a partir da sua carta de concessão. Passou de 10 anos, você não tem mais direito, tá? Por exemplo, hoje, 22 de fevereiro de 2021, só pode entrar com requerimento de revisão quem teve a sua carta de concessão datada do fim de fevereiro de 2011 para frente, ok? Outra coisa, no pedido de revisão, você pode também pedir que devam ser pagos retroativos os valores da data do seu requerimento de revisão, retroativos até de 5 anos. Ou seja, você pede a revisão, quando é concedida a revisão, você tem de 5 anos para trás do pedido do requerimento os valores retroativos atrasados com essa revisão, que deverá ser paga, no caso, os atrasados, vai ganhar uma bolada no INSS, que pode te ajudar bastante, e vai ser também paga a revisão, vai ser aumentado a sua aposentadoria. Então é isso, tá? As revisões, elas podem ser por matérias de direito. É o primeiro exemplo. Alguma lei que instituiu, por exemplo, gerou uma desvantagem, alguma lei no meio do processo aí, que gerou uma desvantagem para o segurado. A gente pede essa revisão para que essa desvantagem seja destruída, entendeu? Normalmente essas revisões, elas são requeridas elas são requeridas e elas vão se encaminhando até o STF. Tem também as revisões de fato, essa dos cálculos, tá? Por exemplo, aquela do que você trabalhou como soldado, como funcionário aprendiz, ou também, por exemplo, uma bem famosa, uma bem comum, que é você trabalhou como eletricitário em tempo especial, trabalhou de maneira insalubre. O seu tempo especial, por exemplo, se trabalhou 15 anos como eletricitário, ele pode ser convertido em comum. E se isso não foi contado na sua aposentadoria, você pode pedir uma revisão no sentido que esse tempo especial que você trabalhou como eletricitário de 15 anos seja convertido em comum. Sabe quanto tempo tem a mais? 40%. É uma lei de conversão que está lá no decreto 3.048/99. Você pode aumentar em 40%. Então, se você trabalhou 15 anos como eletricitário, você pode contar na sua aposentadoria 21 anos de tempo de contribuição comum. Ou seja, mais tempo de contribuição na sua revisão, você vai conseguir aumentar seguramente a sua aposentadoria, sem o menor problema, com mais 6, 7 anos de tempo de contribuição. E você sabe que tempo de contribuição a mais é mais dinheiro na sua aposentadoria. Então, esse é um exemplo. Ou tem também outra revisão de fato, como por exemplo, uma aposentadoria que você é deferida, mas não foi incluído no cálculo uma certidão de tempo de contribuição que você teve trabalhado lá no estado. Por quê? Porque estava demorando para sair, a sua aposentadoria foi deferida, e durante 1 ou 2 anos você vai recebendo essa aposentadoria, aí quando sai a certidão de tempo de contribuição lá do estado, porque às vezes demora muito, infelizmente, você pode juntar essa carta, essa certidão, e aí
você consegue aumentar também o seu valor de aposentadoria com a juntada dessa certidão de tempo de contribuição. E aí o INSS vai ter que rever aí esse cálculo, juntamente agora com essa certidão de tempo de contribuição do Estado. Por exemplo, você trabalhou 6, 7 anos no Estado e invariavelmente vai ter que aumentar a sua aposentadoria, tá? Existem também as revisões de direito, como eu disse lá atrás. Que são revisões de direito? Infelizmente, no meio do processo, no meio do tempo do mundo, o INSS ele é sempre combatido porque ele sempre está com rombo e tudo mais. Os governos querem sempre mudar um pouco aí as legislações previdenciárias. Às vezes, uma lei ou outra vai sendo imposta e vai gerar, infelizmente, uma desvantagem para o segurado, vai gerar uma desvantagem para o aposentado. Algumas leis que foram impostas na década de 90, logo no começo do século, em 2003, e essas leis elas acabaram gerando desvantagem para o aposentado. E o que acontece? Nessa hora, você pede uma revisão para o INSS, normalmente é obrigatório. O INSS se defende dizendo que está em lei e essa desvantagem deve ser assim efetivada na sua renda média inicial. E eles dizem que como está em lei, eles são obrigados assim a dizer, não, eu não vou conceder sua revisão. Nós estamos falando de revisão. Aí você contrata um advogado que normalmente se obtém uma tese, né, que é uma tese defendida por juristas, por advogados previdenciários, tá? E essas teses visam desconstruir essa desvantagem. Essas teses visam destruir essa desvantagem, ok? Então, essas teses, elas vão sendo aí trabalhadas, vão ser instância primeira, instância segunda. Normalmente, quem decide é o STF, é o Supremo Tribunal Federal. Então, teses famosas, revisão do buraco verde, revisão do buraco negro, revisão da vida toda. Essas são as mais famosas, tá? Essas teses não foram decididas ainda, estão sendo decididas lá no STF. Ainda tem um tempo, 1 ano, 2 anos, para que isso ocorra. Se elas forem decididas, essas são as mais famosas porque nós, advogados, juristas previdenciários, temos aí uma convicção de que o STF vai decidir positivamente em relação ao segurado ou ao aposentado. Quando elas são decididas, aquelas revisões pedidas já, elas são automaticamente revistas, recalculadas e normalmente a partir daí você vai ter o direito, tanto quanto nas revisões fáticas, de que se pague os retroativos até 5 anos, a partir do momento da decisão, e também se pague a revisão aumentada daí em diante. Você vai ter uma aposentadoria aumentada. Tem gente que já entrou com revisão, são milhares de pessoas, vai dar um prejuízo aí de milhões para o INSS, e tem também as pessoas que a partir do momento da decisão vão entrar com o pedido de revisão. Aí o INSS vai ser obrigado a pagar muito dinheiro aí para as pessoas, porque a questão de direito foi definida pelo Supremo Tribunal Federal. Então, resumindo aqui, você tem 10 anos para entrar com revisão a partir da sua carta de concessão. Essa revisão do buraco verde, buraco negro e revisão da vida toda, elas não contam esse prazo. Essa revisão de 10 anos, esse prazo de 10 anos a partir da carta de concessão, são daquelas revisões de cálculo, ok? E tem também as revisões de direito, que são essas famosas aí, que o STF ainda vai dar seu parecer final. E é muito importante você saber o que está acontecendo aí com a sua aposentadoria, saber se existe alguma coisa estranha, saber se você eventualmente tem aquela pulga atrás da orelha, minha aposentadoria está baixa. Pode ser uma questão dessas. Então, siga aí o nosso canal, ative o sininho, dê um like e conte sempre com a gente. Um grande abraço.